Bom, crianças, estamos chegando ao final da nossa aula, vamos fazer a última parte dela, que é o planejamento do texto, e vamos fazer depois que a gente já organizou todo o mapa de ideias e já conseguimos pensar no que nós iremos escrever. Agora vamos pensar como a gente vai organizar isso que a gente inventou, isso que a gente pensou a partir da tirinha. Então vocês não podem esquecer que o texto de vocês tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Um parágrafo explicando a primeira tirinha, um parágrafo explicando a segunda tirinha e um terceiro parágrafo explicando a terceira tirinha. O primeiro parágrafo é o parágrafo que vai ser o começo da história. O segundo parágrafo é o parágrafo que vai ser o meio da história. E o terceiro parágrafo é o parágrafo que vai contar o fim da história, como ela se resolveu. No primeiro parágrafo, você vai pegar essa frase e você vai precisar aumentar, ampliar. Prestem atenção, não vale copiar a frase do jeito que está aqui. Se você copiar a frase desse jeito, o texto vai ficar estranho, ele não vai ficar bom. Ele não vai ser um texto, ele vai ser um amontoado de frases, sem sentido. Então, você vai ter que pegar essa primeira frase e aumentar ela, colocando detalhes. Por exemplo, o lugar onde a história aconteceu, o tempo, se foi antigamente, se foi no tempo do Era Uma Vez, se foi num certo dia. Vocês vão precisar dizer qual foi o período do dia que aconteceu, é outro detalhe que vocês podem incluir. Vocês podem perceber que foi durante o dia, porque tem um sol. E vocês precisam também incluir nesse primeiro parágrafo, não esqueçam, a fala da Mônica. Então, poderia ficar mais ou menos assim. Certo dia, a Mônica estava passeando, o sol estava bem quente e de repente ela viu um menino que queria pular dentro do rio. A Mônica ficou surpresa e disse: "Não acredito". Então, por exemplo, esse pode ser um parágrafo. Claro que vocês vão escrever do jeito de vocês, mas não esqueçam de escrever incluindo outros detalhes. No segundo parágrafo, vocês também terão de escrever incluindo mais detalhes, não vale copiar a frase. Vocês vão ter que incluir mais detalhes, dizendo, por exemplo, como foi o salto. Vocês podem fazer um suspense. Então, o segundo parágrafo poderia ser assim: o menino, então, se jogou dentro do rio e levou um tempo até que ele ressurgisse. Isso pode ser o segundo parágrafo. E por fim, vocês vão escrever o terceiro parágrafo. Vocês irão incluir mais detalhes, como por exemplo, como que ficou a cara da Mônica? Foi de decepcionada? Foi de surpresa? E vocês terão também de colocar a fala da Mônica nessa parte do parágrafo, né? Então, ele pode ficar assim: depois que viu o menino mergulhar, a Mônica percebeu que ele tinha saído de dentro da água e notou que não era o Cascão. E ela disse: "Humberto, eu não percebi que era você". Esse pode ser um exemplo de como pode ficar o seu terceiro parágrafo. Quando você tiver terminado, releia tudo, veja se está bom, veja se não tem palavras escritas erradas, veja se faz sentido, se não ficou faltando alguma coisa. E se você perceber que está tudo certo, coloque um título e a sua produção está finalizada. Daí, você só vai tirar uma foto e mandar para a sua professora. Espero que vocês tenham bons estudos.